O companheiro Índio, né, falou do poder do município, da cidade, que vamos chegar lá, e eu queria acrescentar que a cidade tem 3 poderes: é o poder executivo, prefeito e vice, o poder legislativo, que é a Câmara Municipal, e o poder popular. São essas 3 fontes de poder que devem se articular, e por isso, numa eleição como a nossa, como essa que estamos disputando, tem que dar o mesmo peso de importância, de destinação de meios, né, de atenção às candidaturas proporcionais. No nosso governo, nós tínhamos uma minoria e deixamos de aprovar projetos importantes, como, por exemplo, a tarifa zero, né, que há 32 anos atrás, ou mais exatamente há 30 anos atrás, que foi em 1990, 91, que encaminhei para a Câmara dos Vereadores o projeto de lei para zerar a tarifa. Não era zerar, ser de graça, mas era dividir com a cidade o custo de um serviço essencial. A cidade não funciona, não se mantém, não se desenvolve sem a mobilidade. E a mobilidade é uma lei federal e um direito da pessoa. E, como tal, não conseguimos aprovar na Câmara Municipal, porque eu não tinha maioria e eu não comprava votos de vereador. E, para fazer isso, deixa que a direita faz melhor do que nós. Elas estão no poder desde que Cabral descobriu o Brasil e não tem escrúpulo nenhum, governam de qualquer jeito. Então, para eles, tudo é fácil. Para nós, não. Nós entramos na política para fazer diferente, para mudar a política, para nos mudar na política e a política também mudar. É essa a nossa responsabilidade como pessoas que escolheram a visão socialista de mundo, a visão socialista de vida, a visão socialista de sociedade. E dizer da alegria de estarmos aqui conversando sobre São Paulo, conversando sobre o nosso candidato a vereador de São Paulo, que é o nosso sindicalista, militante de todas as horas, combativo, que é o nosso companheiro Índio. Vamos à luta e querer fortalecer os 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, elegendo o maior número de vereadores e vereadoras do nosso campo, e também organizando a população para exercer o seu poder, que o poder é do povo, o originário do poder é o povo, o soberano é o povo, como dizia a democracia grega. Então, é por isso que nós estamos nessa, mesmo com essa idade, mas na companhia de uma liderança jovem, muito competente, generosa, comprometida com aquilo em que a gente acredita, e com o apoio de vocês, essa militância que tem muito tempo de luta, já provou a que veio, e veio para mudar, não mudar só São Paulo, não mudar só o Brasil, mudar o mundo. É isso que nos move. É esse sonho grande que não termina na nossa vida e que vai em frente através de gerações como a do Índio e que vai continuar a nossa luta. Estamos a levar há tantos anos e não pode parar, porque a história não para e nós somos parte dela e queremos construí-la com nossas próprias mãos, sem ter que sofrer a história que os outros fazem por nós. Essa eleição em São Paulo, particularmente em São Paulo, não é uma eleição qualquer, é uma eleição diferenciada em razão do momento em que se vive, não só em São Paulo, mas no Brasil. Esse momento trágico de uma mudança política, que não foi apenas uma mudança de governo, foi uma mudança de regime, da forma como esse governo vem conduzindo os destinos do nosso país, com retrocessos enormes, com perdas inúmeras em relação aos direitos previdenciários, aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, de um modo geral, aos direitos humanos. Então, é uma perda de uma luta de décadas, se não de séculos. Lembrando que a lei trabalhista já tinha mais de 80 anos, aliás, e agora tem uma lei que retira grande parte, se não quase todos, os direitos, as regras que davam um pouco mais de estabilidade ao trabalho, ao emprego, e tinha um poder maior na negociação em relação aos contratos trabalhistas, aos acordos trabalhistas. O movimento sindical também foi fragilizado ao se tirar deles
aquelas condições de autonomia, de independência e de condição de sobrevivência material, financeira, enfim, além de fragilizar as relações de trabalho, flexibilizando, portanto, a relação capital-trabalho no interesse do capital, em detrimento da força de trabalho, também tira da representação dos trabalhadores aquele poder que tinha maior do que... E quanto mais fragiliza a relação de trabalho, tanto mais facilidade de perder emprego, de acabar com postos de trabalho. Não é só pegar um emprego num determinado momento de crise, não, são os postos de trabalho que estão se perdendo, né? Admitindo-se, como a lei admite, o trabalho intermitente, ou seja, um trabalho Uber, em que a pessoa trabalha algumas horas sem nenhuma garantia, sem nenhum emprego, e sem ter a certeza que vai ter esse trabalho no dia seguinte. Portanto, é algo dramático e que nos coloca um desafio histórico, enorme, porque governar São Paulo é uma cidade muito potente, tem um orçamento de 70 bilhões de reais. No meu tempo, não chegava a 3 bilhões de reais, e já era uma cidade de 9 milhões e 500 mil habitantes, numa região metropolitana que hoje tem mais de 20 milhões de habitantes. Naquele tempo também era uma região enorme e uma cidade de 9 milhões e meio, com todas a dívida social que havia também naquele tempo. E talvez as cidades menores ou médias, que de alguma forma já vivem com dificuldades, mas que há um padrão de vida que se sustenta, né, pela capacidade, inclusive, de geração de trabalho e renda no âmbito local. Mas São Paulo, quando você esvazia o sistema, a produção industrial, onde esvazia a produção de serviços, onde esvazia as oportunidades de trabalho e renda, se torna dramático. Se tem um dado recentíssimo, é 1 milhão de famílias que moram em São Paulo vivem com menos de meio salário mínimo como renda familiar, não é renda individual, renda familiar. Menos de um salário mínimo, 1 milhão de pessoas. Multipliquemos isso por 4 pessoas ou 3 pessoas, imaginemos os milhões e milhões de pessoas que na cidade, uma das 10 cidades mais ricas do mundo, o 5º orçamento do país, milhões de pessoas vivem com meio salário mínimo de renda familiar. Quer dizer, é fome, é miséria, é desintegração social, e isso coloca para o governante, para o administrador público, sobretudo no âmbito local, um desafio enorme. Então, temos que ser radical na definição das prioridades. Nós temos que distribuir de forma desigual para poder diminuir as desigualdades. Se você distribui igualmente, seja os recursos, seja os tributos, seja os encargos de vida na cidade, evidentemente que você aumenta as desigualdades, você aumenta a pobreza, aumenta a injustiça, aumenta o desrespeito aos direitos humanos. Vamos também descentralizar o poder. O que diferencia um governo democrático popular de esquerda e um governo conservador de direita não é tanto a questão da ética, isso é um pressuposto. Eu não gosto quando alguém diz, seu governo não foi grande coisa não, mas você foi honesto. Eu digo, isso não é nenhum elogio que você me faz. Eu quero que você verifique, de fato, o que se realizou na cidade naquele tempo, e hoje, 32 anos depois, está sendo referência, né, de um próximo governo na cidade, inspirado pelos mesmos princípios, pelos mesmos valores, pelas mesmas diretrizes éticas, filosóficas e políticas, que vão, evidentemente, confirmar aquilo que foi justo, adequado, correto e, sobretudo, o método de gestão. O que diferencia um governo como o nosso e um governo de direita é o método de gestão, é a forma de você exercer o poder na cidade, é como você distribui esse poder, se relaciona com a sociedade civil e como que distribui, divide, restitui esse poder para a fonte do poder, que é o povo. Então, as subprefeituras não podem ser como são hoje, balcões de negócio de vereador que põe
alguém dele lá para exatamente favorecer os seus interesses eleitoreiros, para garantir a sua reeleição na eleição seguinte, e nós vamos inverter isso, reverter, como fizemos naquela época, de forma mais radical. Tentamos, inclusive, encaminhar à Câmara, naquele momento, uma reforma administrativa que transformava as subprefeituras, que na época eram administrações regionais, como poder mesmo, descentralizar o poder. Só as grandes linhas de planejamento, de planejamento, de avaliação, de acompanhamento, de supervisão, ficaria no nível das secretarias, por isso precisava menos secretarias, e fortalecer o poder local, o poder territorial, colocando o orçamento lá também, distribuindo a carga tributária também desigualmente, porque quem tem menos tem que pagar menos, quem tem mais tem que pagar mais, quem não tem nada não tem que pagar nada. E nós estamos anunciando, o nosso candidato a prefeito, o Guilherme Boulos, está dizendo que vai aumentar o ISS, que é o imposto municipal, para a rede de bancos. Banco não paga imposto, minha gente. Isso é inadmissível. Uma das nossas metas, das nossas iniciativas, no início do nosso governo, quando estivermos definindo os tributos municipais para o próximo ano, não tenhamos dúvida, nós vamos distribuir desigualmente a cota do orçamento entre as regiões para diminuir esse fosso enorme entre uma minoria e uma imensa maioria, sempre excluída e fora daquilo que é essencial à vida. E isso tem que se corrigir no limite do impossível. Vamos fazer o máximo para que a gente consiga reduzir essa desigualdade enorme e tornar essa cidade mais solidária. E nós teríamos também tornar essa cidade a capital da solidariedade, a capital da esperança, a capital da resistência. Nós não queremos parar nos estreitos limites ou nos amplos limites das fronteiras de São Paulo capital. Nós temos que transbordar para a região metropolitana e nós temos que transbordar para o país inteiro, na influência e no poder político que essa cidade tem. O prefeito ou a prefeita dessa cidade, os vereadores e vereadoras dessa cidade e o poder popular dessa cidade, se bem articulados, se bem integrados a partir de uma proposta, de um projeto, de uma iniciativa, pode alterar a realidade político, social e econômica do país. Então, nós vamos ter uma política econômica, sim, e nós vamos ter uma política tributária que gere justiça fiscal e para poder juntar mais dinheiro para realizar a justiça social. É possível, já governei essa cidade. Deu para ver que nós deixamos marcas definitivas, construídas com o apoio do povo, com a participação popular, com a coragem de enfrentar a elite paulistana, com a coragem de enfrentar os governos estadual e federal. Então, é isso, é nós nos empoderarmos com o poder que o povo está nos confiando e está nos apoiando e está participando, e mobilizar esse poder na direção de mudar São Paulo e de mudar o Brasil, não só São Paulo, de mudar o Brasil. Isso é possível, eu já experimentei fazer isso, deixei algumas marcas que mostram que isso é possível, e agora, com mais experiência, com a jovem liderança legitimada, formada pela luta com o povo, no momento trágico da vida do país, nós estamos nisso, não é por acaso, é um determinismo histórico que recaiu sobre nós. Então é para isso que estamos nisso, é para isso que nós queremos também eleger vereadores como o Índio. Gente, isso eu não estou fazendo propaganda barata, não. Eu estou afirmando que nós precisamos de figuras como o Índio na Câmara Municipal para dar sustentação ao governo, para ser um elo também com a sociedade civil organizada, para potencializar esse poder político que São Paulo tem. E se confiado a nós que estamos nessa disputa, com certeza nós vamos marcar uma diferença enorme em São Paulo e no Brasil. Se Deus nos ajudar e se o povo confiar em nós, não tenhamos dúvidas que chegaremos lá e faremos diferente. Eu queria destacar a importância do nosso programa de governo. Já participei de muitas eleições em diferentes partidos e nunca participei com um programa tão bem
construído, tão bem elaborado e tão consistente, tão realista, porque é fruto de um... Outro dia eu estava ouvindo lá o candidato, o vice, que estava fazendo... se o titular faltasse, o que ele ia fazer da cidade? Ele dizia, mostrou o programa escrito a 4 mãos, eu e o candidato a prefeito. Nós fizemos um programa de milhares de mãos, nós fizemos dezenas, se não centenas de plenárias temáticas, plenárias territoriais, e o programa continua aberto. É um programa muito consistente, muito avançado, sabe? É integrador, integra as políticas públicas. Então, vai ficar um saldo de organização e um saldo de conhecimento e um saldo de definição de saídas para o problema dessa cidade, que, por si só, já é um produto assegurado. E, sobretudo, um partido como o nosso não pode, né, pagar o custo que é. Não estou falando do custo financeiro, é o custo humano, o custo de tempo, o custo de energia numa campanha dessas, para não ser, além de conseguir eleger os nossos candidatos, também deixar um produtos, né, acumulado, que é a organização, a politização, a reorganização da população para ela mesma, num governo que for, seja para ajudar a governar, seja para propor e defender as propostas que estão sendo estabelecidas com participação da população. Portanto, uma campanha dessa, numa cidade como São Paulo, numa conjuntura como essa, ela tem um significado e tem uma consequência imprevisível. Por isso, nós estamos nos dedicando no primeiro turno, no segundo turno, no governo vamos nos dedicar, e essa é uma marca, a meu ver, né, definitiva na história da política brasileira, em particular da história política de São Paulo e na história dos trabalhadores desse país, dessa cidade, e quem sabe até da influência do Brasil no continente latino-americano, no continente sul-americano. Eu estou mais jovem do que nunca, muito animada, segura de que vamos sair vencendo, estejamos na prefeitura, e eu acredito que sim estaremos, ou se não, porque o imponderável numa campanha existe, mas com certeza está valendo a pena, vai valer a pena, e vamos chegar lá, se Deus quiser, e a história também estiver determinando esse destino para nós, para o nosso partido, para o povo de São Paulo e para o povo brasileiro. Muito obrigada.